Joyce Trindade e esse é o Pode Contar, um podcast que a gente conta histórias de mulheres do Rio. Histórias de mulheres reais, com vidas, situações, momentos, alegrias, sonhos, enfim. Mulheres que vivenciam o Rio de Janeiro e hoje a gente está aqui compartilhando algumas histórias para te inspirar e assim a gente poder construir o Rio de Janeiro melhor. E hoje a gente está aqui com a Érica. A Érica, tem quantos anos, Érica? 36. 36 anos, novinha ainda, mulher. Ai, obrigada. Érica, As rugas não me deixam mentir. Érica é lá de Volta Redonda, mas já mora há 4 anos no Rio de Janeiro. Isso. E no bairro mais legal do Brasil, que é o bairro de Cosmos, o meu bairro também. A Érica tem 2 filhos, né? Enfim, mãe de 2 filhos, né? Mãe de 2, um menino e uma Um menina. menino e uma menina. E tá aqui para poder compartilhar um pouquinho da história. Érica, conta pra gente quem foi a menina Érica e como essa menina se tornou essa mulher. Conta um pouquinho da sua história. Meu nome é Érica, né? Érica Cristina. Tenho 36 anos, vim do interior do Rio. Fui nascida e crescida em Volta Redonda, conhecida como a Cidade do Aço. Quando menina, sempre fui muito sonhadora, muito comunicativa, muito extrovertida. Sempre gostei muito de brincar, sempre gostei muito de conversar com pessoas. Fui mãe com 23 anos. Infelizmente, a minha menina veio a óbito por alguns problemas de saúde pública, mas está lá no céu, minha anjinha, minha queridinha Isabel Vitória. Permanece no seu coração. Permanece. Ela que me deu o prazer de ser mãe. Eu sempre cuidei dos meus primos, sempre cuidei das minhas irmãs, mas ela me deu o sabor de ser mãe, de sentir, gerar uma criança, saber que ela podia me chamar de mãe. Mas só que, infelizmente, Deus não quis assim. E depois de 1 ano, eu tive meu anjinho chamado Samuel, meu guerreiro, que está aqui com a gente, sentadinho ali me ouvindo. E foi maravilhoso. Assim, nenhum filho substitui o outro. Claro. Só dá aquela amenizadinha, porque a gente sempre fica sentindo a falta daquela criança. De pensar como é que ela vai ser, como é que ela seria, se ela já estaria na adolescência, ia me dar trabalho, se não ia me dar trabalho. Mas vivendo cada dia. Vim de um lar, infelizmente, de agressões, de alcoolismo. Meu pai é hiperinteligente, porém dependente químico do álcool e violento. Vivi durante mais ou menos 24 anos, exatamente esse quadro, né, vamos dizer assim, de violência, de medo toda vez que o portão se abre, do próprio pai, de ver a minha mãe sendo totalmente agredida, de ao ponto de quando ela ficou grávida da minha irmã mais nova, a Jamile, que eu falo que é minha filha de criação, ele simplesmente bateu nela ao ponto que ele jogou a cama em cima da minha mãe. Ela grávida? Ela grávida de 8 meses. E ele chegar no hospital e falar com ela, se você perder a minha filha, eu te mato dentro do hospital. Foi quando minha mãe começou a ver que aquilo ali não era normal. E eu já mandando não, né? Tinha quantos anos? 18. Era maior de idade, né? Era 18. Mas eu sempre morei com meus pais, sempre trabalhei, sempre fiz festa, desde os 14. Porque meu pai sempre falava que a gente tinha que arrumar homem, porque com 18 anos, porque ele não precisava mais cuidar da gente. Então eu sempre escutei isso. E a saída da casa, então, era dependendo de um homem. Dependendo de um homem. Foi criado machista, né? Sim. Antigo. Ele foi obrigado a casar com a minha mãe, porque minha mãe engravidou dele. Meu avô Paraíba, né? Aquele sangue fervente, fez ele casar com ela. Só que no dia do casamento da minha mãe, meu avô entrou no quarto, minha mãe vestida de noiva. Ele perguntou para ela, é isso mesmo que você quer? Se você falar comigo agora que você não quer casar com ele, não precisa. E minha mãe, primeiro namorado, primeiro homem, foi e casou com meu pai. Só que a gente não casa com uma pessoa abusiva sem saber. Ele não tem estampado na cara que ele é abusivo, hiper ciumento. Então eu vivi isso muitos anos.
Quando minha mãe, a última vez que meu pai agrediu a minha mãe, eu parei na frente dele e falei assim: aqui você não passa. E ele falou: eu vou bater nela. Eu falei assim: não, se você bater nela, você vai ter que bater em mim. Aí a gente saiu de casa, levei minha mãe na delegacia, falei assim: hoje você vai fazer o boletim de ocorrência. Ele vai ter que entender que ele não pode mais te bater. Que foi quando minha mãe se separou dele. Ele foi obrigado a separar. Porque senão, se minha mãe não tivesse feito isso, minha mãe tinha morrido. Você foi a força dela, né? Depois de alguns anos, vida se vai, vida se vem, relacionamentos. Conheci o pai do meu filho, que também no começo foi flores, lindo, maravilhoso. Quantos anos de relação? 7 anos. 7 anos. 7 anos. No início? Tudo maravilhoso. Como sempre, né? Para quem é abusivo, ele se mostra muito querido, muito amável, muito carinhoso, atencioso, cuidadoso demais. Mas a gente acha que é normal. Para quem vem de uma casa abusiva, a gente sente falta desse carinho. A gente sente falta desse afeto. Então, para mim, tinha casado com um príncipe. Claro. Até eu engravidar e ir para São Paulo. Da primeira gravidez? Não, da segunda. Eu já tinha perdido a minha filha. Eu conheci ele 1 ano depois que eu perdi a minha filha. Ah, sim. Porque eu não fiquei com o pai da minha filha. Porque eu achava assim, eu não preciso de morar com a pessoa. Ele só cuidando da filha, tá ótimo. É responsabilidade dele. E até porque ele era mais novo do que eu. Então eu não ia forçar ele a fazer uma coisa que ele não queria. E eu também não queria morar com uma pessoa depois de tudo que eu tinha passado em casa. Entrei num grau de depressão muito sério quando eu perdi minha filha. Imagina. Um ano que eu fiquei sozinha, antes de conhecer o pai do meu filho, eu fiquei numa depressão muito séria. Eu não conseguia ver ninguém, eu não conseguia falar com ninguém, eu só comia. E o pessoal tem a mania de botar a gente como coitadinha. E querer que a gente reviva o sofrimento de perder uma criança. E é horrível. Foi quando eu conheci o curso de hotelaria. Olha. Publicidade também foi nessa época? Não, publicidade foi no 2º grau. 2º grau. 2º grau. Legal. Aí, na hotelaria, eu comecei a voltar a ser eu. De falar com as pessoas, de ver pessoas, de gostar de estar com pessoas. Porque hotel você vê todo mundo, vê muita gente, conhece muita gente. Pessoas de vários lugares, né? Eu fiz um congresso de aidéticos. Então, você vê que o seu problema é pequeno. O que você passa é pequeno. Você vê uma pessoa que vive dependente de um coquetel de remédio para continuar a sobreviver. E ela fica feliz de ver você dar um bom dia, perguntar se você está bem. Então, isso me fortaleceu muito. Só que depois que eu engravidei do meu filho, o mundo foi abaixo. Porque aqui no Rio, minha família é daqui, a gente morava perto da minha família. Claro. Então, a primeira coisa A rede de proteção ali, né? A primeira coisa que ele fez foi me tirar de perto. Eu não tive contato com a minha família. Sério, nesse nível? Nesse nível. Ele me fez parar de usar todos os tipos de roupa que eu já tinha acostumado a usar. Eu me vestia como uma velha, mas eu achava normal. Tava te protegendo, né? Que eu estava me protegendo. É. Eu não podia ir no mercado sozinha, Nossa. porque ele achava que eu estava procurando um homem. Eu não podia falar com ninguém, porque ele achava que todo mundo ia arrumar um homem para mim. Aí eu falei com ele, não, eu não quero isso, eu vou embora. Mesmo grávida. Isolar, né? Porque lá era a família dele, era a mãe dele, o pai dele. Então eu estava ali sozinha. A gente foi para lá porque a gente estava desempregado aqui. Então para ele lá era mais fácil. Isso na visão dele. E fiquei 7 anos lá. O meu tempo de paz foi até eu ganhar meu filho, até meu filho completar 5 meses. Ficou tranquilo, teoricamente. Tranquilo. Lua de mel, do caso, né? É.
Quando ele completou 5 meses, ele arrumou uma mulher na rua, falando que o problema era que eu não fazia as coisas de casal. Sendo que eu cuidava do meu filho, cuidava da casa, cuidava das coisas dele. Eu ficava exausta, sozinha. A mãe dele me ajudou muito, me ajudou. Mas eu sou mãe, eu sou mulher. Então, se é meu marido e meu filho, a responsabilidade é minha. E aquela cobrança, né? Tem que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a trabalhadora perfeita. A super mulher, Mulher Maravilha. Exato. E no final do dia ainda tem que ter Disposição. disposição. Tá linda. E tá lindo. Sem olheira, sem estar descabelada. Aí ele arrumou. Eu falei com ele, eu falei assim, e eu super com hormônio à flor da pele. Eu dei uma coça nele. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? É errado, eu sei. Mas a gente se defende, a gente fica chateada. Porque a gente fala, poxa, eu tô me dando ao máximo. Por que tá fazendo isso comigo? A gente acha que a culpa é nossa. Mas não é. Falta de caráter não é o do companheiro, é da pessoa. E a gente não muda o caráter do outro. Não, a gente não muda. No casamento, eu falo que no casamento a gente nunca deve achar que vai mudar o outro. Porque a pessoa só muda se ela quiser. Tem muita gente que cai nessa história. É. Só mais um pouquinho. É Só a normal. segunda vez. Vai de novo. O primeiro tapa é sempre, nunca mais vai acontecer. O primeiro soco foi porque eu falei alguma coisa que não deve. Ou eu fiz alguma coisa de errado. É uma roupa que você colocou muito curta, que chama atenção. Ou você dá uma opinião que ele acha que não deve. Você não conseguir falar. Você não conseguir se expressar. E por eu ser muito comunicativa, eu me sentia presa. Claro. Eu me sentia uma prisioneira. E ele voltou, depois de 5 meses do meu filho nascido, ele começou de novo. Ele era dependente químico, e eu não sabia. E aquilo foi me deixando pior, porque eu estava revivendo o que eu não queria que minha mãe vivesse. E eu não podia falar com a minha família, porque eu ficava com medo do meu pai ficar sabendo. Sim. E o meu pai tomar uma decisão drástica, por eu já conhecer o histórico do meu pai. Isso foi durante até 1 mês antes dele falecer. Porque toda vez, Joyce, que eu falava que eu ia embora, ele falava, você pode ir, mas meu filho fica. Pegar a maternidade como arma, né? O meu filho como uma arma contra mim. Eu tive um boom de estresse, de nervosismo, que ele falou isso comigo e eu comecei a querer bater nele, ele me segurou meu filho no colo e entrou dentro do quarto. Eu quebrei a porta do quarto. Ele se trancou dentro do quarto, porque ele ficou com medo de mim, porque ele não me conhecia desse modo. Eu falei, não dá. Não aguento mais. Já chega, já deu. Você quer ficar com meu filho? Então tá, então eu vou na justiça e a gente resolve para ver o que acontece. Porque eu tô trabalhando. Então, eu posso alugar uma casa. Sim, posso me virar. Posso me virar. Sempre me virei sem você, porque eu morava sozinha. Não vai ser agora que eu não vou conseguir. Na noite que ele passou mal, a gente brigou durante o dia. Por exatamente isso, por uma crise de ciúme que ele teve. A tia dele veio, eu tive que limpar o rosto, para passar como se nada tivesse acontecido. Tinha tido uma enchente perto onde eu estava trabalhando. Eu peguei uma carona com o fretado da empresa, subi a rua correndo do meu bairro, para mim não chegar atrasado, porque eu não podia chegar atrasado. Claro, imagina. Desespero, né? E aí, se eu desse em 10 minutos que eu chegasse atrasada, ele já montava uma história sobrenatural. Que você fala, gente... Aí você podia chegar atrasada em casa. Em casa. Se eu demorasse 10 minutos de buscar o meu filho da creche, ele achava que eu estava com alguém. Um caso. E muitas mulheres não reparam esse sinal, mas eu acho que é importante reforçar, né? Que esse cuidado ao extremo com o tempo, com a sua ida, a sua vinda, né? Cronometrar seu trajeto. De você não poder conversar com a sua vizinha. Uhum.
Teve uma vez... Comprar alguma coisa na rua. Não, e rápido no Exato, mercado, é. entendeu? E eu não podia. O meu salário, eu não conseguia usar o meu salário. Ele pegava dinheiro. Ele pegava. Tinha vez que no meu vale, quando eu trabalhava no mercado, dava dia do meu vale e já estava lá esperando para pegar meu vale. Ele chegou ao ponto de uma vez falar que eu tinha um caso com o meu encarregado. O cara era casado, tinha 7 filhos. Eu falei, cara, para de paranoia. Ele, não, porque você é assim. Eu falei, não. Quem muito acusa é porque faz. Exatamente. Porque quem traiu uma vez, acha que o outro tem que fazer a mesma coisa. E não pode. Se você quer uma vida de solteiro, fica sozinho. Não usa o outro. Não usa o outro como objeto. Porque isso acontece muito. Sim. E tem muitas mulheres que aceitam. Que não sabem, às vezes, também, né? Não, e Observa. algumas sabem. Eu conheci 2, que o cara tem 3 amantes e ela... Eu tenho minha casa, tenho meu carro, eu tenho meu estilo de vida, ele pode fazer o que ele quiser. Mas chega em casa e é sozinha. Eu me sentia sozinha. Eu não tinha com quem conversar. A minha mãe foi conhecer o meu filho porque ela ficou doente. Por causa de tanta agressão que ela teve. Minha mãe teve uma cirrose hepática, sem beber e sem fumar. Imagina. Eu saí de São Paulo para cá porque os médicos falaram que ela tinha 5% de chance de vida. Minha mãe parecia um Hulk. Eu falava com ela para brincar também, né? Eu falei, mãe, você está parecendo um Hulk. Você está verde. Ela conhecia meu filho no pátio do hospital. Há quanto tempo já que ele tinha? 6 meses. 6 meses. Foi quando ela conheceu meu filho. Quando minha família conheceu o meu filho. Porque eu não tinha contato com eles. É triste. E aí você trouxe alguns pontos, Érica, muito importantes, né? Que é a violência psicológica, a violência física, né? A violência patrimonial, né? O distanciamento da família, que é uma das principais estratégias, né? Justamente isolar aquela mulher para que a família não possa ajudar, para que essa mulher não tenha mais rede de apoio, não tenha mais com quem pedir ajuda. Não conte. Não conte, exato. Não conte, não peça ajuda, não se sinta mais amada e o único amor vem dele, o agressor, né? Então acho que é muito forte, né, ouvir todas essas partes da sua história, porque isso de fato vai se somando, né? E quantas são as mulheres que estão vivendo isso nesse exato momento e talvez nunca fizeram essa, nunca pararam para perceber, olha, eu tô passando por isso e agora, né? O que que eu faço? E aí como que foi essa saída para você? Como que aconteceu essa mudança? Quando, na madrugada que ele deu uma parada cardiorrespiratória, ele tinha problema de parar de respirar, porque ele era uma pessoa alta e obesa. Meu esposo tinha 1,83 m e pesava 135 quilos. Então, ele era muito grande. Ele tinha apneia do sono. Então, eu sempre tive o costume de sacudir ele. Se ele parasse de respirar, dar uma sacudida, ele melhorava. Nesse dia, eu falei assim, cara, eu estou muito cansada, eu não vou trabalhar hoje. Pedi para o meu chefe, porque a gente estava fazendo um balanço, falei assim, eu vou pedir para mim amanhã. Ele brincou com meu filho, todo bonitinho. Chegou de noite, ele deu uma primeira apneia. Eu bati nele e falei, ô, para. Como ele já sabia que eu tinha medo, ele brincava comigo. Eu, pô, bebe uma água. Pô, preciso dormir. Na segunda, ele parou de novo. Eu, pô, cara, vira. Na terceira, ele já não voltou mais. Ele já perdeu o ar, não descia mais nada. Aquilo já deu um desespero. Eu já comecei a chamar todo mundo. Ele tentou usar o oxigênio da mãe, que a mãe dele tem efizema. Não conseguia, porque não descia ar, porque a garganta dele fechou. Ele ia sair da frente, de dentro do apartamento, para tentar pegar ar. A sorte que eu não deixei, eu falei, não, senta. No que ele sentou, deu a primeira parada. Aí já bateu a cara no chão, aí eu fiz os primeiros socorros, porque ele tinha me ensinado os primeiros socorros.
Chamei ambulância, chamei bombeiro, chamei vizinho. E uma diferença do Rio para lá é que a gente é muito acolhedor. Quando alguém machuca, a gente, qualquer um que passar, socorre. Lá não. Só assim, extrema necessidade quando eles veem que não tem jeito. Não tem a solidariedade. Não. Fiz tudo, esperei 1h30 o socorro. Eu fazendo massagem cardíaca, virando ele de lado, abaixando a língua para ele não enrolar a língua. Sim. E eu vendo a pulsação, e eu via que ele estava indo embora. E ele só olhava para mim e falei, chama o bombeiro. A última frase que eu lembro dele foi essa. Chama o bombeiro. Para mim, ali não foi o meu esposo que estava indo embora. Era como se fosse um paciente. Porque eu não estava conseguindo salvar uma vida. Ali, para mim, acabou tudo que ele tinha feito de ruim para mim. Naquele momento que ele estava precisando de mim, eu deixei de lado para socorrer ele. Só que, infelizmente, a demora da ambulância, a demora do socorro, não deu tempo. E foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Não tive apoio nenhum no hospital, porque a médica simplesmente falou assim, ó, ele veio a óbito. Eu sozinha, sem ninguém. Eu tinha visto que eles tinham usado desfibrilador nele, porque normalmente quando você acompanha o paciente, alguém da família vai atrás com o paciente. Sim. Eu já saí do condomínio sem poder ir atrás com ele. Naquilo ali eu já vi, eu falei assim, ele não vai voltar. E como que foi esse pós? No começo, eu achava que ele estava viajando. Sério, na sua cabeça? Na minha cabeça. Porque como ele trabalhava uma noite sim, uma noite não, então para mim ele estava trabalhando. Até o dia que eu olhei para um lado e não vi ninguém. Caí minha ficha e falei, putz, agora tô sozinha. O pai dele deu problema de saúde, estourou aquele órgão que não pode estourar. Sim, sei. Não lembro agora de cabeça, mas sei. Passou um perrengue. Cuidei da mãe dele, cuidei dela, cuidei da casa, porque ela também ficou muito mal, porque ele também era filho único. Nossa. Ele foi para São Paulo para ficar perto dela, que ela já é de idade. E fiquei 1 ano ali. Tive problemas com meu sogro, porque ele tentou abusar de mim. Me ofereceu dinheiro para sair com ele. Quando eu quis vir aqui para o Rio, ele perguntou se eu não queria alugar uma casa lá, que ele ia me dar a casa. Só que a mulher dele não podia ficar sabendo. A família, no dia do velório, falou que como eu era uma viúva nova, que eu não poderia procurar algum macho para cuidar do meu filho. Foi exatamente essas palavras. O meu esposo no caixão, no meio do velório, todas elas me tratando como amante. E me falaram isso. Graças a Deus, graças às minhas forças, minha vontade de seguir em frente, cuido do meu filho. Alguns problemas financeiros? Sim. Porque não é fácil. Não é fácil ser mãe solo. Mas estou cuidando do meu filho, tornando ele um homem maravilhoso. É isso. Meu companheiro. Samuca vai crescer sendo um homem forte, aliado das mulheres. Sim. É isso que a gente espera. E como você conheceu a gente? Como foi essa história? Voltando para o Rio, fiquei 2 anos aqui trabalhando na pandemia, que meu encarregado, um amor de pessoa, o André, ele falou comigo, ele e o Luiz, e o Lucas, no dia que você quiser voltar para o Rio, a gente te deixa aí. Vim para cá, passei a pandemia, trabalhei na pandemia o tempo todo, só que a avó dele me pediu para voltar para São Paulo. Fiquei 1 ano lá cuidando dela. Voltei agora em dezembro. Aí eu indo na clínica da família para ver o cartão de vacina do meu filho,
porque tinha algumas vacinas que ainda estavam pendentes. Uma das meninas da sala da mulher, dentro da clínica, me abordou, me mostrando alguns cursos de graça, de trança, que eu sou apaixonada por trança. Legal. De sobrancelha. Como minha família é de mulher, então a gente sempre teve que se virar com unha, cabelo, Cada uma fazia alguma coisa na outra para economizar. Claro. E eu comecei a fazer os cursos gratuitos. Eu estava numa crise muito séria de ansiedade por estar sozinha. E aquilo dali foi meu refúgio. De eu poder acordar e falar assim, pô, eu vou para a sala da mulher. De conhecer várias histórias além da minha, de superações tanto quanto as minhas. Segura uma na outra, né? Ali somos todos melhores, somos juntas, somos melhores, é o nosso lema. E agora me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar com trança. Que legal. Fiz design de sobrancelha também e de cílios. Estou trabalhando assim, trabalho assim, a gente faz uns biquinhos, porque eu também trabalho com festa. Faço buffet, faço ornamentação, coisa que eu amo. Adoro muvuca de festa, de organização, de correria, de falar, meu Deus do céu, não vai dar tempo de fazer as coisas, chegar no final e dar certo. Todo mundo vai celebrar no final. Todo mundo feliz, que tudo saiu certo, apesar de ninguém saber o que a gente passa nos bastidores. E agora eu estou fazendo minha formação. Em quê? E organização de eventos. Dezembro agora vou me formar. Nossa, amo. Muito bom. Estou revivendo meu 2º grau na parte de publicidade com a minha professora Natália. E de eventos, de montagem, de voltar a montar de novo. Da proporção de uma festa. Sim. Ver a felicidade nos olhos. Que também a gente vai montar também, pode montar também um velório. Sim. Porque o velório, querendo ou não, também é um evento. Sim. De tristeza, de despedida, mas é. Sim. É um rito, né? É um rito. Mas estou bem, estou feliz. Que legal. Assim, vou tendo como ajudar outras mulheres, conversando com elas, mostrando que o que a gente passa é só uma vírgula. A gente tem que limpar a poeira, respirar fundo e seguir em frente. E a partir de seguir em frente, o que você deixaria de recado para as mulheres? Então, aí agora que é o pior. O seu problema, o abuso, a violência, não só física, mas psicológica, emocional, você tem como sim sair. Você tem pessoas sim que pode te dar a mão e te mandar para frente, falar que você não está sozinha. Do mesmo jeito que as meninas falaram comigo que eu não estava sozinha, você também pode. O que você está passando não é normal. Nunca foi normal. O primeiro tapa nunca é por um acaso. Porque depois do primeiro tapa vem o primeiro soco, o primeiro chute, meu primeiro puxão de cabelo, a primeira vergonha em público. Isso tem solução. Você não pode ficar assim. Isso não é certo. Tem muitas mulheres também que por muitos anos tiveram um casamento abusivo. E vocês também podem ter certeza que, independente do tempo, tem pessoas que podem estar te acolhendo. É isso. Tem saída. Tem saída. E eu acho que é muito importante reforçar na sua história, Érica, que tem saída, tem vários recomeços, né? Tem a continuidade da vida, tem a gente, enfim, se preparando, se capacitando, né? Se colocando no jogo profissional, mas também puxando outras mulheres, não deixando ninguém ficar para trás. Com certeza. Né? Então, acho que essa é a parte mais bonita que tanto as salas da mulher, mas também as casas da mulher geram, né? Esse sentimento de comunidade, onde uma e a outra pode ouvir uma história e falar, ó, vamos por aqui, tô aqui para te ajudar. Né? E com isso, eu acho que a gente consegue, né? Juntas somos o quê? Somos mais fortes. Ser uma fênix. Ser uma fênix. Nós mulheres somos, né? Isso é a maioria. Somos. Né? E que possamos seguir sendo. Sempre. É. Vou agradecer aqui, alguma palavra mais? Não. Então, vou aqui agradecer o pessoal. Quero muito reforçar, né, que o Pode Contar é um podcast de contar histórias, de compartilhar
vivências, de dizer que tem saída, dizer que todas as mulheres podem sim ter as suas vidas felizes, podem sim recomeçar, que, enfim, o tempo não vai justificar que é o fim da sua história. O tempo foi uma marca, que a gente está aqui para poder redesenhar com você, ser uma fênix. Então, contem com a gente está aqui para ser a sua rede de apoio, para ajudar tantas outras mulheres. E além disso, se você conhecer alguma mulher que está passando por situação de violência, compartilha com ela. Eu tenho certeza que essas histórias, assim como a da Eric e de outras mulheres, podem estimular outra mulher a sair da violência também. E assim a gente garantir uma vida segura e mais livre para todas as mulheres. Então, obrigada e vamos juntas, né? Vamos Com juntas. certeza. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada a fazer a diferença. E visite o site joycetrindade.com.br para você se inscrever e saber de mais informações. Para assim, mulheres, homens e todo mundo construir uma rede pelo fim da violência contra a mulher e por todos os direitos. E o mais importante também, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e também compartilhar com todo mundo. Para assim, a gente construir uma rede de pessoas comprometidas com a vida.